A ciência, ela refuta ou comprova a existência de Deus? Essa é uma pergunta... Que ela é bem abrangente, né? E é uma pergunta muito importante mesmo. Acho que o primeiro ponto que nós temos que ver é que o fato do mundo ser explicável cientificamente, nem de perto é um argumento para a inexistência de Deus. Eu acho que até da última oportunidade nós tocamos esse ponto de maneira não tão profunda, mas tocamos esse ponto. O mundo ser susceptível de ser explicado pela ciência é, inclusive, um corolário, uma consequência da percepção de que Deus existe e organizou o mundo inteligentemente. A ciência, ela é possível porque existe a pressuposição de que há uma inteligibilidade no mundo. E o mundo, portanto, é susceptível de ser apreendido e compreendido pela inteligência, já que há padrões de inteligência no mundo, já que ele foi organizado inteligentemente. Então, a ciência nada mais é do que debruçar-se sobre a criação de Deus e descobrir os padrões de inteligibilidade que ali estão, graças ao fato do mundo e o universo terem sido organizados inteligentemente. Tem até uma passagem nas Escrituras, professor Leonardo e professor Luan, que é escrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, que fala que o universo e tudo mais que existe, a Bíblia fala assim, as coisas criadas, que é o universo e tudo mais que existe, revelam Deus, revelam características de Deus. Então não há nenhuma incompatibilidade entre ciência e fé cristã, pelo contrário. A ciência, ela surge até de um comprometimento com a ideia de que o mundo foi organizado inteligentemente. E, historicamente também. Sim. Se nós formos analisar, a ciência moderna só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. Isso é um dado. Nós estudamos quem? Galileu, Newton, Einstein, Pascal. A gente não estuda a lei de Shamanian de um chinês, não é verdade? Sim. A gente não estuda. As leis que nós estudamos de ciência moderna são todas de pessoas que nasceram em países de matriz cristã, porque é ali, na base ou no pano de fundo filosófico, que há a possibilidade de exercício da ciência. No pano de fundo filosófico do cristianismo, que há a possibilidade do exercício da ciência. Então Você não acha que a ciência... Por exemplo, a gente fala que a primeira ciência... É a mecânica, né? Que é o estudo dos movimentos. Que começa com astronomia e tal. E começa antes de Cristo. Ela começa lá, século VI antes de Cristo. Eu acredito, particularmente, que a gente teria ciência sem o cristianismo. Acho que não seria, com certeza, o que é hoje. A gente estaria muito atrasado. Mas você acha que foi... Porque eu entendo isso até porque pela história, né? Como eu falei, você pega os gregos antigos, a gente tinha ciência antes de Cristo, né? A mecânica é uma delas. Você acha que a gente seria muito, muito atrasado hoje cientificamente sem o cristianismo? A teogonia grega também entendia que o mundo foi organizado por um ser chamado Demiurgo. A diferença da teogonia grega é que ele organizou um mundo a partir de uma matéria que já existia desde sempre. O que a filosofia judaico-cristã diz, diferentemente da teogonia grega, é que o mundo veio a existir. Então, do pressuposto da filosofia grega, o que se tem é uma matéria que precede o próprio mundo. Então, pode-se ter organizado inteligentemente algo, mas a partir de um material, uma matéria-prima que não foi criada por esse Deus. No cristianismo, tudo vem a criar a partir do nada. Inclusive, eu uso o verbo bará em Gênesis 1, o uso do verbo bará. Então, se não houvesse o cristianismo, que é uma hipótese muito remota, já que entendemos que o cristianismo é Deus que vem, se revela à humanidade, não é apenas uma mais religião que aparece da cultura. Se não houvesse o cristianismo, só haveria possibilidade de ciência se houvesse uma pressuposição muito clara, não só que o mundo foi organizado inteligentemente, mas que Deus se revelou ao mundo por meio das coisas criadas e também que Deus se revelou por meio das Escrituras. Então, há duas revelações. Então, eu acho que esses pressupostos são importantes para o desenvolvimento de uma mentalidade de tentar encontrar padrões de inteligibilidade no universo. Sem um pano de fundo que diga que há inteligibilidade no universo, o esforço científico é uma aposta, o que é para o ateísmo. Sim.
Veja bem, para o ateísmo, fazer ciência é uma aposta. Uma aposta de que há, de alguma maneira inexplicável, padrões de inteligência no mundo. Por que haveria do mundo se comportar inteligentemente se não houvesse sido organizado por uma mente inteligente? Se você dividir ou quebrar uma matéria, professor, o senhor sabe muito bem disso, chegar às partículas menores, naquelas partículas não há informação que lhe diga que elas se organizarão inteligentemente. É uma fé irracional do ateísmo que o mundo é organizado inteligentemente e, portanto, susceptível de ser aprendido por nossa inteligência, já que há inteligibilidade no universo. Não há nada no ateísmo, no materialismo, que dê essa ideia. Como não há nada no materialismo que diga, por exemplo, que as leis da física que se aplicam hoje se aplicarão amanhã. Sim. Não há nada no materialismo que diga porque as leis que se aplicam aqui em São Paulo se aplicam no Rio Grande do Norte, se aplicam no Ceará, em Santa Catarina, em Londres, na Coreia do Sul. No materialismo, essas são expectativas irracionais, que não têm comprovação. São assunções de fé irracional. Porque nada na matéria indica que a coisa funcionará dessa forma. Perfeito. Mas o senhor acredita que o padrão por si só... Primeiro que nós somos especialistas em encontrar padrões. O cérebro humano encontra padrão, inclusive onde não existe padrão. Nós somos especialistas nisso. Mas o fato de ter padrão em si, o senhor entende que já é uma certeza de que há inteligência? Porque a gente imagina que coisas do mesmo tipo vão seguir as mesmas regras. E claro que vai ter padrão. Né? Então... mesmo que não existisse nada inteligente que formasse isso, eu entendo que os padrões existiriam. O senhor entende que o padrão em si dá a certeza de uma inteligência que os criou? Primeiro, nós sabemos que os padrões, vamos falar assim, as equações, ou os padrões, como certo. O senhor quiser, elas não ditam como o mundo deve ser. Não, elas descrevem. Descrevem como o mundo deve ser. Certo. Então, o padrão é uma descrição de um comportamento inteligível do mundo. Então, a equação. O padrão não, né? O padrão é o que acontece. O que o senhor está chamando de padrão? Então, um padrão, por exemplo, vamos supor, um padrão qualquer coisa que eu solto, ele cai em direção ao centro de massa da Terra. Então a gente tem um padrão aí, né? O padrão ele é natural. A equação é a descrição da natureza, por exemplo, né? Eu faço essa diferenciação. Certo, mas um objeto pode cair por várias explicações. Você pode dizer que um chocolate sofre uma paixão impressionante pelo chão e por isso ele se aproxima dele. Como foi falado na Grécia Antiga, que era o estado natural. Né? O estado natural da pedra é estar no chão. Isso. Aí alguém questionou por que a lua não cai, então, se ela é de pedra. Isso. Né? Mas ela cai, as pessoas podem dar 1000 explicações, mas ela cai por um motivo só. Isso. Agora, o que é impressionante é que essa queda obedece a uma equação, que ela pode ser aplicada em movimentos diversos desses. Então, isso daqui não é apenas um padrão observado, é apenas um elemento específico de um comportamento geral da natureza. E por que a natureza toda se comporta inteligentemente é algo que a matéria não explica. A matéria por si só não explica o porquê da inteligibilidade do mundo. Não explica. Não há nada, não há informação na matéria para tanto. O que há é uma pressuposição de que ela assim se comporta e aí nós conseguimos ter equações que descrevem esse comportamento que é inexplicável, fora uma mente inteligente que explique esse comportamento. Perfeito. Me desculpe interrompê-lo, o senhor ia falar? Não. Tem uma pessoa, que uma vez se deparou com uma objeção dessa forma e ele fez a seguinte pergunta: quem coloca fogo nas equações? Quem de fato faz com que as equações sejam respeitadas? Isso é impressionante. Agora, é verdade, né? A seu favor, diria eu, existe no aprofundamento da questão a ideia de que talvez divergentes lógicas poderiam explicar comportamentos divergentes. Por exemplo, a relatividade, por exemplo, ela obedece a um tipo de geometria que não é a do bom senso. Não é a geometria euclidiana, é a geometria riemanniana, de Riemann. Então,
Você poderia dizer que quaisquer que fossem os comportamentos, você poderia chegar a um tipo de geometria que descreveria o comportamento, entende? Sim. Ou mesmo as lógicas. Nós temos lógicas hoje que não são ortodoxas. E não apenas heterodoxas no sentido de ampliação dos elementos básicos da lógica, mas até mesmo no sentido de negação dos elementos básicos da lógica. A exemplo da lógica paraconsistente, por exemplo, que ela cria um sistema que aceita a contradição sem trivializar-se. Então, será que um mundo totalmente diferente seria descrito por uma lógica paraconsistente? Essa é uma pergunta relevante, mas não explica o fato da consistência da inteligibilidade no mesmo padrão e não explica o fato da universalidade do comportamento. Mesmo que a lógica fosse outra, uma lógica paraconsistente, não ortodoxa, e o mundo funcionasse por meio dessa lógica, e isso não explicaria por que o mundo funcionaria por essa lógica hoje, amanhã, depois de amanhã, e não há nada que nos indique que houve um momento em que as leis eram outras, e não explica o porquê que esse mundo funciona assim aqui e funciona da mesma forma em Londres. Ou em qualquer lugar do universo. Ou em qualquer lugar do universo. E agora, contra a sua pergunta, usando ainda a lógica, há um dado importante. Porque quaisquer que forem as lógicas que utilizemos, sempre falaremos sobre elas usando a lógica normal, a lógica clássica. Sim. Então, jamais podemos conversar aqui negando o princípio da contradição, negando o princípio da identidade, negando o princípio do terceiro excluído. Então, em resumo, me parece que é impressionante o fato de que o mundo se comporta inteligentemente, porque isso é informação que não se tira da matéria, e me parece que é impressionante o fato de que o mundo não apenas se comporta inteligentemente, mas ele mantém esse comportamento no curso do tempo e no espaço. Não há nada na matéria que nos dê essa informação. Aquele cientista que é ateu tem o direito de ser, claro, mas ele tende a assumir que ele tem uma fé irracional. Uma fé irracional na universalidade das leis, uma fé irracional na persistência das leis no tempo e uma fé irracional, acima de tudo, na ideia de que a matéria, por alguma razão, se comporta inteligentemente, já que não há nenhuma informação na própria matéria que nos diga que ela deva fazer isso. É que ele vai considerar que é uma extrapolação, né? Então, ele, desde o passado, desde que a gente tem dados, ela se comporta assim. Então a gente considera, é como a gente faz previsão, né? A gente acredita que o futuro vai se comportar como o passado. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Olha os tsunamis aí. Não, sim, mas outras coisas, né? há padrões, né, que a gente identifica. Mas se o senhor me permitir... Opa, pois não? Essa frase é muito importante que o senhor falou, mas contra ela, o que é que se insurge? Essa é uma assertiva de indução. Perfeito. A lógica indutiva nunca leva a certeza, ela é probabilística. Pronto. David Hill, Sim. do livro Inquirição acerca do entendimento humano. Claro que é uma crença, mas é uma crença baseada em fatos. Certo. Não é uma crença por crer. Não, mas eu devo deixar claro. Olha, o maior cético de todos os tempos, David Hume, no livro An Inquiry Concerning Human Understanding, uma inquirição acerca do entendimento humano, ele dizia: o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. Sim. Agora eu concordo. É muito provável. Eu faria toda a aposta do mundo. Ele vai nascer amanhã. Eu faria. Né? A não ser que, né? Agora, isso não se prova matematicamente, não se prova cientificamente. É uma fé. Sim. É fé. Não se prova. É indução. Não é porque o Haddad criou um novo imposto a cada 15 dias que daqui 15 dias ele vai criar um novo. Eu apostaria que sim. Também, eu apostaria um dente da frente. Mas pode criar daqui a 5 dias, né? Eu apostaria um dente da frente. Eu não duvido. Ô, pastor, quer fazer a pergunta? Só porque como eu tô com tempo limitado, aí você deixa vocês conversando tranquilo. Eu vou pedir a licença de sair um pouco da ciência versus fé, porque eu tenho algumas dúvidas, né? Eu tenho estudado bastante a Bíblia, e eu falo para as pessoas, já fazendo um disclaimer antes, da importância de se estudar a Bíblia, independente do que você acredita. Porque a Bíblia ela é complexa, ela é histórica, você vai entender não só a história, uma história, aliás, milenar, como você vai se desenvolver,